Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma vez aqui, mais uma semaninha com vocês. E aí, galera, como estão os estudos? Estão respondendo? Estão lá enviando para os professores de vocês? O que é que vocês estão fazendo? Adiante, vocês corram atrás do prejuízo, tira essa moleza aí de lado e jogue fora. Certo, galera? Vão lá, acesse o portal, tem muito material, como eu venho dizendo aqui para vocês, muito material legal, ótimo, lá no portal, de várias matérias, vários professores também, vocês podem dar uma olhada, está no mesmo contexto da de vocês, então não se acanhe, não se acomode, vá lá, certo? Procure estar reavivando a memória, a mente de vocês. E hoje, a nossa aula de história, o nosso tema é sobre o Império do Brasil. E está lá no material de vocês, na página 168, acompanhe. Dê uma olhada lá, dê uma lida também, que esse material foi selecionado com base de lá. E vocês deram uma lida também lá no material de vocês. E vocês vão entender mais um pouquinho também, sempre acompanhando. Certinho? Vou colocar aqui o material que eu preparei para vocês, para começarmos a nossa história. E a história é fascinante. Nosso papel de parede, né, de educação dos jovens e adultos. E aqui é o nosso tema, o nosso assunto de hoje, o Brasil Imperial, né? O Império do Brasil. Ele foi dividido em 3 períodos. Primeiro reinado, de 1822 a 1881, o período das regências, de 1831 a 1840, e o segundo reinado, de 1840 a 1889. Vamos ver aí essas etapas, né? O que foi que aconteceu aí, resumido aí ligeirinho, para ver o que foi o ocorrido. Nesse período teve aí a vinda da família real, começou por aí, né, para o Brasil. No ano de 1808, ainda no período colonial, o rei de Portugal, o rei português Dom João, mudou-se para o Brasil com toda a sua família. O motivo era que na Europa estava acontecendo muitos conflitos. Então, para fugir da invasão dos franceses, o rei português veio para o Brasil, que era sua colônia, com cerca de 15 mil pessoas. Saíram de Portugal meio às escondidas naquela época. Olha como foi aí a tal da descoberta, né? Que sempre fala, descobriram isso. Não, foram fugidos, descarrerados e encontraram aqui o Brasil. Próximo ao litoral brasileiro, as embarcações se dispersaram, alguns apontaram em Salvador. No caso, a princípio, regente em Rio de Janeiro, em 1808, e outro no Rio. Em março, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebido com uma grande festa, preparada pelos funcionários do reino, que haviam chegado antes. Eles já tinham vindo, né? Além dos 15 mil que acompanhou ele naquele, já tinha vindo uma excursão, como a gente sabe, né? Primeiro, para observar o terreno, como era aí, e se instalou em nosso território, né? No nosso Brasil. Muitas foram as mudanças na cidade do Rio de Janeiro, para acomodar da melhor maneira a corte portuguesa. Aí aqui temos as fotos antigas de livros, como era aqui a fachada do Teatro São João. Aqui é Quinta da Boa Vista, aqui a entrada, uma passarela.
Biblioteca Casa França Brasil Nacional, aqui é a biblioteca, a fachada, né? E aqui o Jardim Botânico, como era com essas palmeiras, né, reais ainda, essa passarela aqui. A vinda da família real trouxe mudanças na vida cultural da colônia. E aqui também temos aqui os casarões, né? Como era antigamente, eram esses casarões, esse marco todo aqui, essa praça, né? Que não tinha tantas vias, tantas ruas como agora. Mas antes de ir embora, Dom João deixou seu filho, Dom Pedro, que tinha apenas 21 anos, como príncipe regente do Reino do Brasil. Ele tinha a importante missão de não deixar o Brasil se separar de Portugal. Mas era difícil, pois muitos brasileiros queriam o Brasil independente de Portugal. Vendo que a independência estava próxima, Dom João pediu que o filho voltasse para Portugal, mas ele não quis saber. Em 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, aqui ele está, né, nesse passo, essa sacadazinha que tem na frente do palácio, e foi quando ele clamou, né, em meio à reunião, que se for para o bem da nação, diga ao povo que fico. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declamou às margens do riacho do Ipiranga que o Brasil estava liberto de Portugal. Aqui ao lado temos uma cena, né, uma pintura, meramente descrevendo como foi esse marco da nossa, né, do nosso Brasil. Mas as coisas não mudaram muito. O Brasil ainda estava sendo administrado pelos portugueses. A escravidão ainda existia e continuou até quase o final do Império. O Brasil continuou com um sistema de governo conhecido como monarquia, enquanto outros países da América já eram república independente. Olha um pouquinho, tá vendo? Quando o Brasil se tornou um império, após a independência de Dom Pedro, foi clamado imperador no dia 12 de outubro de 1822 e recebeu o título de Dom Pedro I. A partir daí começa o período conhecido com o primeiro reinado, que durou de 1831 a 1840. O Brasil independente passou a ser governado por Dom Pedro, com um regime chamado de monarquia. Para que Dom Pedro governasse, o Brasil se forma organizada, era preciso criar leis. E aí começou, né, as desavenças também. A Constituição estipulava que, aqui é a frente do livro, né, da nossa Constituição brasileira, que ainda tem até o Estado, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil ainda é escrito com Z. Governo seria uma monarquia hereditária, constitucional e representativa. Voto censitário. Havia uma exigência de certa renda pessoal para ser eleitor ou eleito. Somente homens livres acima de 25 anos, alfabetizados, participavam do processo eleitoral. Voto oral e descoberto. Divisão do Brasil em províncias governadas por presidentes nomeado pelo imperador, e religião oficial era a católica. Então, desenho um pouquinho que não podia, né, votar, e mesmo quem quisesse votar ou ser eleito tinha que pagar uma renda, tinha que dar uma certa, né, pagar por aquilo, uma certa quantia. E também os homens livres acima de 25 anos alfabetizados a partir do processo eleitoral. Então, todos
Não, só as mulheres eram analfabetos. Rebelião no período das regências. Durante o período regencial, diversas rebeliões contestaram a forma autoritária do governo central. As rebeliões foram diferentes aos objetivos propostos. Podemos aí destacar aqui Contagem, a rebelião na província aqui no sul, a Sabanada na Bahia. Então, teve vários pontos aqui, né, com essas rebeliões. E agora o nosso desafio. Faça um pequeno relato sobre as revoltas que marcaram o período regenciais. Que revolta foi essa? Eu vou saber, meu pai. Tem lá, dê uma lida no livro aí, da página de vocês, 170. Quem não tiver internet para pesquisar, que anda rapidinho. Mas no livro de vocês, na página 170, dê uma lida que vocês vão descobrir rapidinho também, viu? Não fique quietinho. E essa pergunta também está lá no livro de vocês. Aqui o link da atividade para responder e enviar e a nossa mensagem da semana. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, tenho determinação que o sucesso vai vir sim, mas sem essa determinação de vocês, de cada um de vocês, não conseguimos nada. Se cuidem, se protejam e até a próxima semana, se Deus nos permitir.